Boa noite a todos. Mais um ano que começa e hoje vamos estudar mais um capítulo do nosso Evangelho, dessa vez o capítulo 10, que se intitula Bem-aventurados os misericordiosos. Vamos fazer um passeio por algumas histórias para que a gente consiga se conscientizar um pouco dessa lição de Jesus, porque em mais uma das lições do Sermão da Montanha, Jesus foi maravilhoso em sua lição. E nos conta que, em Mateus 5, versículo 7, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, é mais aquela máxima de Jesus no Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se nós formos misericordiosos, vamos ter misericórdia. Então, segundo Hilário Silva, na obra O Espírito de Verdade, com psicografia de Valdo Vieira, nos conta a seguinte história. Olá, boa noite. Boa noite, Cristina. Luís Borges, esforçado trabalhador da causa espírita em São Paulo, boa noite, atravessava calmamente a Avenida de São João, na capital bandeirante, quando foi alvejado por um tiro de revólver, estabelecendo seu roubo liso. Populares e guardas, assobios e exclamações. O pobre moço desconhecido e armado foi preso e trazido à presença da vítima. Borges mostrava-se assustado, mas sereno. A bala atingira simplesmente o livro que se sustentava encostado ao peito. E esse livro era o Evangelho segundo o Espiritismo, com que se dirigia a certa reunião em favor de um enfermo. Peço desculpas. O tiro foi causal, rogou o jovem pálido. Os policiais, contudo, retinham-no, furiosos. Luís Borges, no entanto, buscando a paz, abriu o volume chamuscado e falou. Vejamos a mensagem do Evangelho. E ante o assombro geral, leu na página aberta as belas referências do capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Quando Borges terminou a ligeira leitura, o moço preso ajoelhou-se na rua e começou a soluçar. Só então explicou que ali se achava de tocaia para assassinar o próprio irmão, que o havia prejudicado num processo de herança e prometeu desistir de semelhante propósito para sempre. Como alguém que vai se esconder de tocaia para matar o irmão e que depois a pistola se dispara ocasionalmente e vai acertar num evangelho segundo o Espiritismo que está no braço de alguém que vai para fazer assistência fraterna em casa de um necessitado. Isso é misericórdia divina. É a misericórdia que nós temos diariamente no nosso dia a dia. E aqui foi uma intercessão direta da espiritualidade para evitar que o Borges atentasse contra a vida do irmão, do qual se iria arrepender para o resto das encarnações seguintes, e que as coisas parassem por aí mesmo. Mas e o que é misericórdia? Do latim, misericordis, ou coração de pobre. É a compaixão suscitada pela miséria alheia. É a indulgência, a graça ou perdão. Portanto, hoje, e no capítulo 10, quando vocês pegarem nele e se debruçarem um pouquinho, 95% do capítulo fala de perdão.
de como a gente deve perdoar, de como a gente pode perdoar, para que consigamos, de facto, a máxima do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido. E misericordioso quer dizer, segundo o dicionário Aurélio, que é aquele que perdoa as ofensas que lhe fazem. Mas e o que é o perdão? Segundo o latim, perdonare, ou desculpar, absolver e evitar, é o estado de ânimo em que se encontra alguém agravado por outrem, seu agressor, e sente-se desagravado. O pecado, na religião, é um agravo a Deus, e o perdão consiste em não considerar-se Deus agravado, ou seja, desagravado. Santos, 1965. Ou seja, o perdão é um estado de ânimo. É alguém que se sente ofendido e que, com o tempo, vai atenuando a gravidade daquela ofensa e vai conseguindo perdoar. Porque perdoar não se consegue de um momento para o outro. Mas a base do perdão está também em nós mesmos. Porque quanto mais orgulhosos nós somos, mais difícil fica da gente perdoar. Porque a gente continua remoendo dentro de nós a mágoa que a gente tem com a pessoa que nos magoou, porque a gente não merecia aquilo, porque a pessoa não devia ter feito aquilo. E enquanto nós não nos deixarmos de ser orgulhosos e não continuarmos permanentemente a trabalhar nesse assunto, a gente não vai conseguir perdoar. E o que é que a gente pode considerar uma ofensa? Segundo o latim, significa que é uma injúria, um agravo, um ultraje, uma afronta, uma lesão, um dano, um mal qualquer que seja que nos possam fazer. É causar mal físico a alguém ou ferir suscetibilidades. E logo no início do capítulo 10, o título é realmente Perdoai para que Deus vos perdoe. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes ao homem quando vos tem ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Isso está em Mateus 6, versículos 14 e 15. Se vosso irmão pecou contra vós, cobrai-lhes a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, ganhaste o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes, 7 vezes. Mateus 18, 15, versículos 21 e 22. E o que é que nos diz a espiritualidade? A misericórdia é complemento de brandura. Para aquele que não for misericordioso, não poderá ser brando nem pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria, suscetibilidade e cheia de fel. Outra é calma, plena de mansidão e caridade. Essa é uma das coisas que eu me trabalho no dia a dia. Porque se eu quero ser espírita, se eu me digo espírita, se eu sei que o espírita é aquele que se esforça diariamente para moldar as suas más tendências e ser cada dia melhor do que no dia anterior, quando vem, eu acho que este ódio e rancor de que fala este espírito, já não tenho propriamente entranhado em mim. Mas ainda tenho aquela raivinha, de vez em quando, aqueles nervos que vêm à superfície da terra e que nos faz alterar.
Isso é algo que todos nós podemos policiar. Nós temos isso por instinto. Instintivamente, se alguém nos calca, se alguém nos passa à frente na fila do supermercado, se a gente nos atravessa na condução do carro, se a gente estaciona num lugar de parque que a gente estava para estacionar e que nos passa na frente. Tudo isso faz com que os nossos ânimos se exaltam. É nessa altura que a gente tem que se policiar. Dizer, deixa andar. É mais uma prova para eu passar. Continuando. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito reclamaria o perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoa seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Nós sabemos que há mágoas profundas em todos nós. Nós conhecemos, todos nós, pessoas que dizem, nunca mais vou perdoar. Porque a mágoa, por vezes, é demasiado profunda. O que as pessoas fazem, as pessoas que dizem normalmente esse tipo de frase, não são espíritas. Ainda não aprenderam de que vivemos num mundo perfeito, que Deus é um amor infinito e que se as coisas acontecem, se calhar, nós fomos os próprios causadores daquilo em outras encarnações pretéritas. Tudo aquilo que nós passamos no nosso dia a dia, ou é uma prova para a gente ultrapassar, ou é uma expiação de algo que a gente já fez. Portanto, é simples. Ser espírita, por um lado, é difícil. É termos que assumir que as nossas dificuldades do dia a dia são única exclusividade, escolha nossa. Ou porque a gente escolheu que vai querer passar por aquela prova para chegar no final do curso e ter um diploma, ou então a gente está pagando aquilo que a gente fez. Mas, com a misericórdia divina infinita, que não é mais o olho por olho, dente por dente, como dizia Moisés, é sim aquilo que diz Jesus, que uma ação no bem cobre uma multidão de pecados. Portanto, nós estamos debaixo da misericórdia divina. E aquilo que a gente está passando, por vezes, é só 1/10 daquilo que a gente fez. Eu me lembro que, às vezes, falando com o Godinho, e num dia, numa formação do estudo e prática da mediunidade que a gente fez em conjunto, e que alguém falou sobre a regressão de memória, se a gente devia ou não fazer regressão de memória e ver o que se passou em vidas pretéritas. E eu gostei muito da resposta dele, e ele disse, a regressão de memória eu estou de acordo que seja feito para graves problemas psíquicos ou problemas existenciais de algum ser humano. Porque, de facto, nós temos algumas pessoas têm determinadas fobias que, com uma regressão de memória, podem ser resolvidas. No entanto, se estamos num processo evolutivo e se hoje estamos melhor do que ontem, serve de quê? Para nós que estamos aqui fazer uma regressão de memória, se sabemos que ontem nós estivemos bem pior do que estamos hoje. Vai servir de quê a gente saber que na encarnação passada foi o quê e fez o quê? De certeza que foi pior do que o que está fazendo agora. Então, deixemos o passado, porque é passado, e avancemos para o futuro, porque, como dizia Chico Xavier, a gente não pode recomeçar de novo, mas a gente pode começar hoje e fazer um novo fim. Perdoai para que Deus te perdoe, é uma das máximas do Evangelho hoje. Porque bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. E segundo Allan Kardec, no mesmo Evangelho, nos diz que a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso
não poderá ser brando e pacífico. Porque aprendemos também com Godinho que a caridade é o BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas do próximo e perdão das ofensas. Então, ser misericordioso é só mais um pontinho para esse BIP que a gente tem que vivenciar no nosso dia a dia. A misericórdia é a vivência do amor de Deus nas relações com as pessoas, principalmente com as que se encontram emocionalmente desajustadas. Agir com misericórdia é colocar a mente em estado de doação da energia do amor. Isso nos diz o psicólogo Adenauer Novaes na Psicologia do Evangelho. Ou seja, a misericórdia é a vivência do amor de Deus nas relações com as pessoas. Se, quando alguém nos calca, eu me lembro que eu vi uma palestra, acho que foi de Divaldo, ou de Haroldo, que nos dizia, quando alguém nos calca, e a gente reage com aquele impulso típico, se nós virmos que essa pessoa é invisual, a gente imediatamente estanca e não reage mais. Se alguém nos corta a estrada, e se nós formos falar com essa pessoa, e a pessoa estiver num pranto, levando um filho no hospital porque está doente, se calhar seremos os primeiros a abrir o trânsito para ajudar ela a chegar mais depressa no hospital. Porque a gente, quando nos ofendem ou quando nos fazem algo, nós temos muita dificuldade em pôr-nos no lugar do outro. Nós não conseguimos compreender porque que ele nos fez isso. E muitas vezes as pessoas estão passando por uma situação tão difícil que nós não sabemos entender. Mas se agirmos com misericórdia e colocarmos a mente em estado de doação de energia de amor, se nos perguntarmos sempre nesses momentos o que é que terá passado com esse nosso irmão, as coisas vão melhorar. E há uma história de um autor desconhecido que nos fala de jogar fora as suas batatas. Um professor pediu para que os alunos levassem batatas e uma bolsa de plástico para a aula. Então mandou que separassem uma batata para cada pessoa com quem sentissem mágoas. Escrevessem os seus nomes nas batatas e os colocassem dentro da bolsa. Algumas das bolsas ficaram muito pesadas. A tarefa consistia em, durante uma semana, levar a todos os lados a bolsa com as batatas. Naturalmente, a condição das batatas se foi deteriorando com o tempo. E o incômodo de carregar a bolsa a cada momento mostrava-lhes o tamanho do peso espiritual diário que a mágoa ocasiona, bem como o facto de, ao colocar a atenção na bolsa, para não esquecê-la em nenhum lado, os alunos deixavam de prestar atenção a outras coisas que eram importantes para eles. Esta é uma grande metáfora do preço que se paga todos os dias para manter a dor, a bronca e a negatividade. Quando damos importância aos problemas não resolvidos e às promessas não cumpridas, nossos pensamentos se enchem de mágoa, aumentando o stress e roubando a nossa alegria. Perdoar e deixar esse sentimento ir embora é a única forma de trazer de volta a paz e a calma. Jogue fora as suas batatas. Precisamos de um dia desses fazer essa experiência. Vai ser duro. Com o fim de uma semana, as batatas vão começar a transandar e a gente já não sabendo o que é que há de fazer com aquilo, né? Porque se cada um de nós pensar realmente, espera aí, a quem é que eu tenho mágoa? Batata. Batata. Algum de nós vai encher muito saco. Agora, será que essas mágoas que a gente tem dessas pessoas, as pessoas também têm essa mágoa com a gente? Se calhar não. Porque as pessoas nem se aperceberam que nos magoaram. Porque não fizeram propositadamente, porque não fizeram de propósito para nos magoar, então
Para elas passou. Fizeram, mas passou. Para nós que magoou, ficou ali roendo e continua roendo. E a gente não resolve o assunto. E a batata vai apodrecer. E nós juntos. E nós juntos. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus, nos diz Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 61. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Nós precisamos deixar de olhar para trás e olhar para frente. Porque, de facto, quando um trabalhador do campo vai com o arado abrir a terra, se ele olha para trás, ele não está vendo o que está olhando para frente, nem está vendo o que está fazendo na frente. E quanto mais para frente ele olhar, melhor é a visão. Isso foi muito bom na minha profissão, quando eu quando estive fazendo a carteira de condutor de ônibus, porque nós normalmente no nosso dia a dia nós olhamos muito na nossa condução para o que está perto. E o meu instrutor dizia sempre, olha longe, olha longe. Eu não entendia o olha longe. E ao fim de 2 ou 3 dias de asneiras consecutivas, ele me leva até VV, me faz estacionar o ônibus de costas para o lago, olhar para a montanha. E me diz, eu quero que tu olhes para aquele cruzamento ali à frente e me conte o que é que está a passar. E eu contei. Okay. E agora, mantendo os olhos no cruzamento, me diz o que é que se passa na montanha lá no fundo. Eu digo, não vejo. Ok. Então agora faz o contrário. Agora olha para a montanha lá no fundo e me conta o que é que está a passar. E eu contei. E mantendo os olhos lá no fundo, me diz o que é que está a passar no cruzamento. E eu contei. E diz, estás a ver porque é que eu te digo para tu olhares longe? Porque a tua visão te permite que se tu olhares longe, os teus olhos cobrem tudo aquilo que vai até ao longe. Então tu consegues ver tudo aquilo que está passando, mesmo aquilo que está à beira de ti. É a mesma coisa na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós temos que olhar para o longe. Porque se olharmos para aquilo que se vai passar no nosso dia a dia, daqui a 1 hora, a gente não sabe o que é que se vai passar daqui a 2 horas. Mas se a gente se programar, como eu dizia no início, para que em setembro vai ter que ter o Congresso Espírita com tanta gente importante por cá, a gente programa a nossa vida para que em setembro a gente possa de facto estar lá e organiza a nossa vida até lá. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, os lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com vosso irmão. Depois, então, voltai e oferecê-la. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Ainda está difícil a gente fazer isso. Ainda está difícil nós darmos o primeiro passo de pedir desculpa a alguém com quem a gente tem algo contra nós. E é algo que nós devemos trabalhar. Devagarinho, devagarinho, e a gente consegue. No livro Vivendo o Evangelho, nos dá algumas dicas sobre perdoar. E nos diz, a terra perdoa a tortura do arado e torna-se fonte de alimentos. O ferro perdoa a tortura do cadinho e torna-se aço resistente. O diamante perdoa a tortura da lapidação e torna-se gema preciosa. O mármore perdoa a tortura do cinzel e torna-se escultura primorosa. A pedreira perdoa a tortura da marreta e torna-se em pedra útil. A lama perdoa a tortura do oleiro e torna-se cerâmica admirável. A madeira perdoa a tortura da serra e torna-se móvel apreciado.
O tecido perdoa a tortura da tesoura e torna-se em roupa formosa. O ouro perdoa a tortura dos ourives e torna-se em joia nobre. O prego perdoa a tortura do martelo e torna-se apoio de segurança. Qualquer ofensa é sempre uma tortura, mas se você consegue perdoá-la, torna-se companheiro de Jesus. Jesus, de facto, só nos pede perdão e amor. Que sejamos capazes de amar como Ele nos amou. E qual é a mais meritória de todas as virtudes? Nos pergunta Allan Kardec no Livro dos Espíritos, ou pergunta aos Espíritos na pergunta 893. E os Espíritos respondem: a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. A caridade, como eu dizia, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições do próximo e o perdão das ofensas. Precisamos aprender a perdoar. E todos nós nos lembramos da parábola do credor incompassivo. Já que ouvimos várias vezes, mas nunca é demais lembrar. Aquela parábola em que o senhor, a quem ele devia dinheiro, lhe perdoa a dívida, uma dívida enorme, e que depois de ser perdoado, ele sai na porta e encontra alguém que lhe devia dinheiro a ele e que ele não perdoa. Ele não tem compaixão por esse. Mas que alguém, ouvindo aquilo que se passa, volta ao Senhor, conta para ele o que é que ele fez e ele manda chamar. Ele diz que não perdoaste como eu te perdoei. E esse credor, ele precisava só de ter um pouquinho de misericórdia e de compaixão. Já que até tinha recebido essa misericórdia, essa compaixão por parte do Senhor dele. Mas, de fato, há muitas formas de perdão equivocadas. Nunca vou perdoar este traste. Eu perdoo, mas ele lá e eu cá. Eu já o perdoei, mas no fundo está dizendo: miserável, quero que morra. Está tudo bem, está tudo perdoado, já está perdoado, mas dentro está dizendo o seguinte: nunca mais quero vê-lo novamente. Este tipo de situações não nos ajudam em nada. Nós, se ainda pensamos dessa forma, precisamos repensar. Precisamos reformular a nossa forma de ver a vida, porque assim não dá. E no Evangelho, no ponto seguinte, se intitula Sacrifício mais agradável a Deus. E em Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24, diz o seguinte: se, portanto, quando fordes colocar a vossa oferenda no altar, vos lembrardes que vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e depois reconciliar-vos com vosso irmão e depois então voltai a oferecê-la. Passagem que a gente leu. E a espiritualidade responde: quando Jesus diz, ide reconciliar-vos com vosso irmão antes de apresentar-vos a vossa oferenda no altar, está ensinando que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Que antes de apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso haver perdoado e reparado os males que tenha feito a algum dos seus irmãos. Só então a oferenda será aceita, porque virá de um coração puro, isento de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece dons materiais, já que espiritualizou o sacrifício.
Mesmo assim, o preceito ganha ainda mais força. Ele oferece a sua alma a Deus e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar de fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo o mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por estas palavras. Deixai a vossa ofrenda junto ao altar e ide primeiro reconciliar-vos com vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Portanto, o que Jesus nos queria dizer é que nós precisamos nos reconciliar conosco mesmo. Porque nós não conseguimos perdoar ninguém se a gente não se perdoar. Nós não vamos conseguir compreender ninguém se não nos compreendermos. Mesmo com nossas dificuldades. Porque as nossas dificuldades, o nosso irmão também tem. E há uma história chamada O Impiedoso e a Prisão, que nos conta, alguns anos atrás, um homem do lado do estado de Kentucky, nos Estados Unidos, chamado Lucien Young, soube que um velho amigo dele, Samuel Holmes, se encontrava numa penitenciária e ainda tinha mais 8 anos de pena para cumprir. Dirigindo-se à prisão, Lucien perguntou ao carcereiro se poderia conversar com o seu velho amigo. Recebeu permissão. Por quase 2 horas, os dois conversaram e riram, recordando algumas das suas travessuras da juventude. Posteriormente, Lucien, que era bom amigo do governador Blackburn, foi à mansão do executivo e pediu que o governador perdoasse ao seu amigo. O governador pediu um prazo de 1 semana para pensar no assunto. Quando a semana terminou, Lucien retornou ao escritório do governador. Então, aqui está o perdão, disse o governador, estendendo-lhe o documento a Lucien. Mas antes de entregá-lo a Samuel, eu quero que você converse mais algumas horas com ele. Se ao final da conversa você achar que ele deve ser mesmo perdoado, eu lhe concederei a liberdade, condicional, desde que você se responsabilize. Lucien correu à prisão. E mais uma vez obteve licença para conversar com seu amigo durante o transcorrer da visita. Lucien perguntou casualmente: Sam, quando você sair daqui, eu gostaria que se tornasse meu sócio, concorda? Posso até ver se consigo tirá-lo daqui antes do término da sua pena. Sam ficou em pé, caminhou um pouco de um lado para o outro. Quando voltou a falar com Lucien, disse: tá bem, mas antes de qualquer coisa, preciso resolver um negócio. Que negócio, Sam? Primeiro vou matar o juiz e depois a testemunha que me mandou para cá. Lucien saiu da prisão, devolveu ao governador o documento de perdão. Você o censuraria? Tá difícil, né? A gente tem o nosso melhor amigo na cadeia, que a gente quer tentar ajudar, que a gente quer tirar ele de lá. E quando depois de conseguir um perdão, a gente chega lá e diz: não, eu vou matar fulano e beltrano. A gente mete o papelinho no bolso e vai ter que o governador e devolve. Porque primeiro está a nossa consciência. E depois está a amizade. E esse nosso amigo ainda precisa aprender muito mais. Se calhar ele está preso porque necessita estar preso. Porque se não estiver preso, ele vai fazer asneira. E eu me lembro que, conversando com o Haroldo me dizia que na profissão dele de juiz é muito difícil, muita vez, fazer de juiz, enviar alguém para a prisão, porque eles avaliam as provas que lhes são apresentadas. E essas provas podem ser verdadeiras, como podem ser forjadas. Eles podem estar fazendo um bom ato, mandando alguém para a prisão porque ela precisa, como podem estar enviando para a prisão um inocente porque foi incriminado. Mas vamos fazer o quê? Acreditar em Deus. Acreditar que Deus é infinitamente justo e bom. E que se as coisas acontecem é porque tem que acontecer. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. A nós fazer a nossa parte para ajudar
nesse sentido. E Jesus só nos pede para amar e perdoar. Jesus nos recomendou amar-nos uns aos outros, tal como Ele mesmo nos amou, e perdoar as ofensas. 70 vezes, 7 vezes. Não porque nos considere habilitados para semelhante comportamento, mas porque, se lhe aceitarmos as diretrizes com paciência, Ele se tornará mais intimamente associado a nós e, com Ele, estaremos fortes e seguros para fazer isso. Jesus sabe perfeitamente que está muito difícil a gente perdoar 70 vezes 7. Ele sabe perfeitamente que a gente acha que lá para 50 a gente perde. Mas tem ainda uma outra passagem aqui no Vivendo o Evangelho sobre o que é mais fácil. Anote como você age em relação ao próximo e a si mesmo. Você exige o cumprimento do horário, mas não administra o seu próprio tempo. Você critica a mesa alheia, mas não controla a sua própria dieta. Você ironiza a escolha de um amigo, mas não reconhece o próprio mau gosto. Magoa-se com uma má resposta, mas não vê a sua própria grosseria. Impõe normas de disciplina, mas não segue as próprias regras. Nota a desarmonia do vizinho, mas não garante a própria paz. Censura o desvio de alguém, mas não percebe a própria falha. Observa a cólera do irmão, mas não segura a própria raiva. Destaca a negligência de um colega, mas não se afasta do comodismo. Condena o comportamento do companheiro, mas não analisa a sua própria conduta. A falta de indulgência para com o próximo é o recurso que você deve usar para fugir à responsabilidade da transformação moral, pois é mais fácil apontar os erros dos outros do que admitir os próprios defeitos. É difícil para a gente admitir que falha. É difícil para nós admitirmos que erramos. Mas é o nosso dia a dia. Porque se a gente não estivesse errando, a gente já não estava aqui. A gente já estava num patamar bem iluminado, lá em cima, velando para os nossos irmãozinhos. E não é o nosso caso ainda. Vamos fazer algumas considerações finais. Perdoar para que Deus vos perdoe. O sacrifício mais agradável a Deus e o argueiro na trave do olho. Essa também é uma das passagens daqui do Evangelho, que nos diz que nós vemos um argueiro nos olhos do outro, mas não vemos uma trave em nós mesmos. Não julgueis para não seres julgados. Que atira a primeira pedra aquele que não tiver perdão. O perdão das ofensas, a indulgência. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Isso é o último capítulo do Evangelho. Mas tem o poder do perdão. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até para uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que um dia maior necessidade tendes de indulgência? Oh, ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que foste o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não foste quem atirou o primeiro golpe? Se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedeste com toda a moderação necessária? Sem dúvida o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível. Razão demais para ser desindulgente e para não vos tornar merecedores da invectiva de que lançastes.
Admitamos que em dada circunstância foste realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não fizeste degenerasse aquela querela grave o que houvesse podido cair facilmente no ouvido? Se um de vós dependia em impedir as consequências do facto e não as impediste, sois culpado. Admitamos, finalmente, que de nenhuma censura vos reconhecereis merecedores. Mostrai-vos clementes, e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoo, e acrescentam que não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse é o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com aparências. Ele sonda o recesso do coração e dos mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e inferioridade. Não olvideis que o próprio perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Paulo, Apóstolo, Lyon, 1861. Um dos mentores desta nossa humilde casa, Paulo de Tarso, nos disse isso no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança o véu sobre o passado. É a gente parar de olhar para trás quando está arando a nossa vida. Esse é o único que nos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com aparências. Ele sonda o recesso do nosso coração e os mais secretos pensamentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. E o rancor é sempre sinal de baixeza e inferioridade. É isso que a gente tem que começar a trabalhar em nós. Deixar de ganhar rancor por não importa o quê. Deixar de pensar naquilo que o outro nos fez, na mágoa que tivemos. Porque aí a gente vai continuar com essa mágoa até o fim dessa encarnação. Na próxima encarnação a gente vai vir com a mesma pessoa para resolver a mágoa que a gente ainda levou dela? Porque se a gente não fosse espírita, se a gente não acredita que o que nós não resolvemos aqui, a gente vai resolver na próxima, mas é melhor resolver então aqui. Porque se nós não resolvemos aqui, na próxima pode estar que nem batata, podre. Pode estar fedendo e a gente do lado, a gente vai dizer, mas por que a gente não resolveu naquela? A gente teve oportunidade na outra de resolver. Nós precisamos de pensar que nós tivemos um ontem, se calhar muitos ontens, mas temos uma eternidade infinita para frente. E o que interessa é aquilo que vem para frente. O que já passou, já passou. E nós tivemos bem pior do que estamos hoje. Hoje, fazendo meu evangelho em casa, lendo uma passagem de um livro de André Moreira, para o Espírito Dia da Cruz, eu amei uma mensagem intitulada O Sustento do Alto, que nos diz o seguinte: cada coração encarnado na Terra
para as bênçãos das lutas redentoras e dos esforços de crescimento pessoal, se encontra presente no orbe sob o patrocínio de corações elevados que, do mais alto, confiaram a sua proteção, o seu amparo e o seu contínuo amor para o sucesso da empreitada. Cada espírito, elegendo o que lhe convém, atrai para si as companhias espirituais a que faz jus, construindo ao seu redor a atmosfera de paz ou de intoxicação que cultiva igualmente em seu coração. No entanto, ainda em meio às lutas, às dores e às consequências infelizes do livre-arbítrio, desviado na negação do bem, vige a presença sábia, amorosa e sustentadora dos mensageiros do Senhor, que mantêm no coração a serenidade das companhias espirituais e a sensibilidade dos que já passaram pelas provas das lutas humanas e prosseguem agora em planos mais altos, a sustentar e a velar sem cessar. Não hesiteis, pois, em buscares a sintonia, através da renovação do pensamento e do sentimento, com o qual se integrará com a comunhão perfeita de ideias e de sentimentos. Mas ainda quando mergulhado na sombra das provações e das lutas humanas, saibas que estais amparados por aqueles que estão ao serviço da misericórdia do Pai, que a todos sustenta, aguardando somente que cada qual, no exercício da sua vontade, aprenda a se render à ordem do universo sem resistência, com humildade, acatando o divino fluir das bênçãos do Pai, que a todos sustenta e ampara. Nós só precisamos nos trabalhar para que aquilo que a gente tem programado para daqui a 20 anos aconteça mais cedo. Aconteça daqui a 5, aconteça daqui a 1 ano. Mas a nós de nos policiarmos, a nós de nos trabalharmos, a nós de nos melhorarmos. Porque ninguém nos vai melhorar por nós. A cada um de nós se esforçar. Segundo Georges Chevreul, na obra Sermão da Montanha, a maior alegria. A vida presente é breve e traz-nos contrariedades, suficientes para que não lhe juntemos penas inúteis. Esqueçamos e saboreemos uma das maiores alegrias da terra, a alegria de termos perdoado. Tenhamos misericórdia de nossos irmãos de caminhada, pois o Senhor irá nos abençoar com sua misericórdia para com os nossos equívocos. Enganados andamos todos. Com más ideias andamos todos. Com dificuldades andamos todos. Mas se formos o primeiro a perdoar, se formos o primeiro a ter misericórdia, se formos o primeiro a compreender o próximo, mesmo que o próximo não se perceba, Jesus se apercebe, o Pai se apercebe. E é isso que a gente quer. Nós o que precisamos é de que essa infinita bondade, esse infinito amor que nos vela todo dia, que essa espiritualidade que nos protege, que eles fiquem contentes conosco, é exatamente que sejamos nós a dar o primeiro passo, que sejamos nós os primeiros a mudar essa vida. Porque se nós mudarmos, o planeta vai mudar. Porque junto conosco muita gente vai mudar também. E era isso hoje que eu tinha para vocês. Faltam 5 minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta ou alguma colocação, podemos conversar ainda sobre misericórdia, perdão, que está difícil. Eu sei que não está fácil, está difícil. Mas, como a gente aprende a conduzir, a gente aprende a perdoar. Como a gente aprende a cozinhar, a gente aprende a perdoar. É algo que a gente aprende. Trabalhando pouco a pouco, devagarinho, devagarinho, a gente consegue. Então vamos fazer a nossa prece. Fechar os nossos olhos. Dando graças a esse Deus de bondade infinita,
que por vezes ainda hoje, como espíritas, a gente vê tão pequeno. Mas estamos falando a esse Deus desse universo infinito, que gere galáxias, sóis, planetas, por esse espaço sem fim, e que ama a todos da mesma forma, que ama a cada um de nós, encarnado e desencarnado, da mesma forma. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por mais um ano que se inicia. Obrigado por esse cantinho abençoado onde a gente pode se reunir em Teu nome, falar do Teu amor infinito, falar desse nosso irmão que Tu enviaste à terra, a esse nosso governador bendito, o nosso amado Mestre Jesus, que com tanto amor vela cada um de nós, que com tanta atenção perdoa todas as nossas ofensas. Ele é a mostra da misericórdia. E te pedimos, Senhor, que nos ajudes a ser misericordiosos também. Que possamos de fato começar a encarar o nosso dia a dia com outros olhos, vendo que as nossas dificuldades são dificuldades de todo mundo e que se abrirmos os olhos à nossa volta tem muita gente sofrendo muito mais que nós. E agora, Senhor, queremos unir o nosso amor ao Teu e enviar vibrações para todos esses nossos entes queridos, afetos e desafetos, familiares vivos ou que já partiram para a pátria espiritual, e sobretudo para aqueles desafetos, aqueles a quem magoamos nessa e em outras encarnações, pedindo perdão pelas nossas reações, pedindo desculpa pelos nossos atos mais bruscos ou ofensivos, e que estamos nos esforçando para nos melhorar, Mestre. Queremos te pedir também, Senhor, para enviar vibrações para aqueles que estão em guerra, por aqueles que estão passando necessidades, pelas crianças em África sofrendo fome, por todos aqueles que sofrem tanto mais que nós, Mestre. Envolve cada um deles com o Teu amor, ao qual nós nos juntamos, e dá-lhes, Senhor, a força para ultrapassar essa prova que eles estão passando, a coragem para avançar em frente com esse amor infinito do Pai, nos lembrando de que muitas vezes aqueles que mais sofrem são aqueles que mais acreditam em Deus. Nós te damos graças, acompanha-nos nesse ano e em todos aqueles que a gente terá para trabalhar na Tua seara. E infinitamente gratos estamos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja.